indústria, você trabalhador, você dona de casa, vai ficar sabendo de tudo agora no Tirinete. Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E cumprindo agendas na China, Papai Lula se reuniu já, né? Porque aqui é 12 horas, lá é 12 horas adiantado, então ele já se reuniu nesse momento aí com o ditador chinês nessa terça-feira. É o líder maior do Partido Comunista no mundo todo, é ele, é o Xi Jinping. E aí Lula anunciou investimentos de 27 bilhões de reais, que talvez não dê para pagar nem aí o rombo dos coitados do que foi roubado dos aposentados, que já estão falando em 90 bilhões, né? Mas vamos à reportagem de Américo Martins, o enviado à China da CNN. O encontro entre os líderes latinos e chineses faz parte de uma agenda intensa do chamado Sul Global, que inclui também a cúpula dos BRICS e a do G20. Além de Lula, estarão no encontro o líder chinês Xi Jinping e os presidentes Gabriel Boric, do Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia. A balança comercial entre os países da CELAC e a China somou 427 bilhões de dólares entre janeiro e setembro de 2024, segundo dados do Ministério de Comércio da China. A cúpula tem como objetivo aumentar essa cifra, justamente no momento em que a China precisa encontrar novos destinos para a produção industrial em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Durante a viagem, Lula participou também do Seminário Empresarial Brasil-China. A Apex anunciou acordos que somam 27 bilhões de dólares em investimentos diretos de empresas chinesas no Brasil. Entre as promessas estão a ampliação das operações de uma montadora chinesa no Brasil, o aporte de uma empresa de tecnologia do setor de delivery, a criação de um centro de energia renovável no Piauí e a construção de um parque industrial neutro em emissões de carbono. Parte dos investimentos chineses no Brasil já está consolidada. A novidade do fórum, entretanto, foi o foco dos aportes no setor de serviços. Ao encerrar o encontro, o presidente Lula exaltou a relação entre os dois países e comparou o próprio governo à Revolução Comunista Chinesa, que alçou Mao Tse-tung ao poder depois da Segunda Guerra Mundial. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos reais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Às 7h06, vamos ouvir a opinião do Tampa da CNN. Estava de férias, voltou ontem o William Vac, o WW. Vamos ouvir aí o que é que ele acha dessa fala aí de Lula comparando a Revolução Chinesa com o que acontece no Brasil. Bom, a tentação é grande de fazer digressões históricas e perguntar, então, por que a Revolução Cubana não deu tão certo assim? Há um razoável consenso sobre o que se impõe ao Brasil no meio dessa briga entre Estados Unidos e China. É ter inteligência estratégica e neutralidade pragmática. Inteligência estratégica e neutralidade pragmática, o contrário do que Lula está fazendo na atual permanência em Pequim, repetindo os erros que já havia cometido semana passada na Rússia. Nossa situação, a situação do nosso país, é delicada justamente pelo fato do Brasil ser uma superpotência na produção de alimentos, exportados sobretudo para a China. O Brasil é essa superpotência na agroindústria também pelo acesso que tem a tecnologias de ponta, controladas ou exportadas pelo país que a China quer desbancar, os Estados Unidos. Ou seja, a gente depende de mercados de um lado e tecnologias do outro. Ficar de bem com os dois é vital para o nosso interesse nacional. Nosso interesse nacional não coincide com o interesse pessoal de Lula, empenhado em bajular a Rússia e a China, por razões ideológicas, mas também por profunda ignorância de fatos históricos. Hoje, Lula comparou suas vitórias eleitorais, ele comparou essas vitórias à Revolução Chinesa de 1949.
Ambas, disse Lula. A revolução lá na China e as eleições que ele venceu aqui no Brasil tiraram milhões de pessoas da miséria. O que tirou centenas de milhões da miséria na China foi uma revolução capitalista, a que veio depois da comunista. E o que ajudou o Brasil a crescer 20 anos atrás foi exatamente essa revolução capitalista na China e o boom das commodities no qual surfou o primeiro governo petista. China e Rússia fazem o jogo deles no confronto geopolítico atual. Dependendo de Lula, com o Brasil a tiracolo. Mas é o jogo deles. Não deveria ser o nosso. 7h09, na terra de Dadinha, lá do Moraes, do distrito de Moraes. Dadinha é fã número 1 do Araripino. Gente, alô, Dadinha! Bota pra torar aí, Dadinha! 7h10, agora mudou o digital da Rádio Forte. E o Papa Leão XIV se apresentou aos jornalistas do mundo todo nesta segunda-feira no Vaticano. A audiência começou às 6 da manhã, horário de Brasília, 11 horas no horário local, na sala Paulo VI. Ao entrar na audiência, o novo pontífice foi aplaudido de pé pelos presentes e iniciou a fala brincando de forma descontraída que as palmas deveriam ser somente ao fim do discurso. Em seguida, Leão XIV se direcionou aos profissionais falando sobre aqueles presos por exercerem a profissão de jornalista e disse que a imprensa livre deve ser defendida. Opinião sobre a fala do novo Papa Leão XIV, o Robert Prevost, né? É o nome dele, né? Americano. Apesar de que ele passou muito tempo aqui na América Latina, no Peru, né? Pois é, sobre essa fala, defendendo aí os jornalistas, a liberdade de expressão do Papa aí, o novo Papa, né? O Leão XIV. Vamos ouvir a análise do jornalista de maior credibilidade desse país, Alexandre Garcia. Bom, o primeiro assunto de hoje, é claro, é Leão XIV. Ele está ficando parecido com João Paulo II. João Paulo II, como a gente sabe, foi o homem que contribuiu para acabar com a União Soviética e a Guerra Fria. O polonês Wojtyła. Agora o norte-americano de Chicago, o americano de Chicago, passou muito tempo como missionário, evangelista no Peru. A primeira manifestação dele para jornalistas na sala Paulo VI, no Vaticano, foi falando de liberdade de expressão e que é necessário não haver mais jornalistas em prisões. Tem que tirar jornalista da prisão. Falou da palavra, da força da palavra, desarmar as palavras para desarmar o mundo. Eu ouvi isso pela primeira vez de um militar do Exército Brasileiro, na Espanha, diante de um dos arcos, ainda com marcas dos tiros da Guerra Civil Espanhola, Rubem Ludwig, que me disse: é preciso desarmar, né, a cabeça para desarmar as mãos. É mais ou menos isso. Então, ouçam o que ele disse. Leão XIV, no primeira audiência, primeiro ato com jornalistas que cobriram o conclave. A coragem daqueles, ele exaltou a coragem daqueles que defendem a dignidade, a justiça e o direito dos povos de serem informados, porque somente pessoas informadas podem tomar decisões livres. Será que é por isso que querem censurar a rede social no Brasil? Porque a informação oficial, né, daqueles que são financiados